Imagina que eu tenho o quê? Uma fonte de tensão aqui, um resistor aqui, outro resistor aqui, outro resistor aqui, e aí que ele fecha o circuito. Como que eu calculo agora? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live do ABC da Elétrica. E na live de hoje iremos falar sobre lei de Ohm e associação de resistores. Nesse caso, essa live específica, a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm, que a gente vai entender mais para frente. Primeiro, então, quem que foi Ohm? O nome correto dele é George Simon Ohm. Ele nasceu na Alemanha em 1789 e ele faleceu em 1854. Ele foi físico, matemático e também professor de física. Em 1827 foi quando ele descobriu uma das mais importantes leis relativas a circuitos elétricos, que é a lei que originou, então, que veio do nome dele, né? Que é a lei de Ohm, sobrenome dele. Porém, quando ele fez essa descoberta, então, quando ele publicou de fato seus resultados pela primeira vez, ele apresentou uma documentação que, para a época, ela foi considerada como sendo incompleta e incoerente. Com isso, isso fez com que ele perdesse o seu emprego de professor, passando a ganhar a vida realizando as mais diferentes tarefas. Foram necessários 22 anos para que seu trabalho fosse reconhecido como uma importante contribuição para esse campo de conhecimento. Então, a lei que a gente tem hoje, a lei de Ohm, ele descobriu isso, então, lá em 1827, porém, ela só foi ser reconhecida depois de 22 anos. Isso acabou contribuindo para que ele perdesse o seu emprego de professor, tendo que ganhar vida de outras formas. Além dessa contribuição dele, que é a lei de Ohm, suas pesquisas também se estenderam nas áreas de física molecular, além disso, em acústica e comunicação telegráfica. Mas aqui, no caso da eletrônica, né, para a gente poder desenvolver os dispositivos eletrônicos, a gente vai utilizar a principal lei, que é a lei de Ohm, e principalmente a primeira lei de Ohm. Então, o que, que é de fato a lei de Ohm? A lei de Ohm, ela determina que a corrente elétrica em um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial, conhecido também como DDP ou tensão elétrica, aplicada nos seus terminais. Então, é uma relação entre corrente elétrica, resistência e tensão num dispositivo, mais especificamente num resistor. Através dela, é possível ter, então, uma relação entre as três principais grandezas elétricas. Que aí, quais são elas? Resistência, corrente e a terceira, tensão elétrica, ou DDP. Agora, primeira lei de Ohm. Então, a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. E aí, uma das formas que a gente tem é através do triângulo da lei de Ohm. Que isso aqui é uma forma para conseguir decorar como que são essas fórmulas. Que então, o que, que são cada um desses? O E aqui, também em alguns casos você vai poder ver como U ou a letra V, mas o importante é que é o conceito, aqui vai variar muito, às vezes, do livro que você estiver consultando, então cada autor costuma utilizar uma nomenclatura. Então aqui o E, no caso, ele seria a tensão elétrica, o R, ele seria a resistência, e o I seria a corrente elétrica. E aí, através desse triângulo, é possível, então, ter a relação de cada um deles de acordo com a necessidade. Então, como que seria esse caso? A gente pode utilizar da seguinte forma. Imagine que, então, que a gente tem esse triângulo e que a gente irá tampar cada um dessas partes desse triângulo. Então, vamos supor aqui que a gente queira saber a tensão elétrica. Então, é como se a gente tampasse, então, aqui o E, como se não existisse ele. Então, a gente tampou ele aqui
E o que que sobra? R e o I. Como eles aqui, ó, eles estão na mesma linha, eles estão multiplicando. Então, a fórmula ficaria o quê? E, que aqui seria, então, novamente, a tensão elétrica, e aqui, normalmente, ele é dado em volts. Do lado, seria resistência, que o valor dela é dado em ohms, através do símbolo ômega. Vezes aqui, tá vendo? Eles estão na mesma linha, então eles estão multiplicando vezes o I, que é a corrente, que aí ela é dada em ampere. Então aqui, toda vez que você tiver, se quer saber qual que é aquela tensão, você tendo, por exemplo, o valor de resistência e corrente, você consegue descobrir qual que é o valor da tensão aplicada naquele componente. A lei de Ohm, ela é bastante utilizada quando for desenvolver dispositivo eletrônico, então ela é algo que você vai estar ali em constante uso no momento do seu desenvolvimento. Então, às vezes, é para saber qual que é a corrente que passa por determinado resistor. Através dela, por exemplo, você vai utilizar para descobrir se a corrente que está passando por ali ou a tensão aplicada naquele componente, se ela é maior do que o suportado. Então, você consegue descobrir, por exemplo, também o consumo daquele componente, se ele está sendo utilizado ali no momento do seu projeto, se ele não está sendo utilizado além do que ele é suportado e que ele pode acabar sendo danificado. Então, ela é muito utilizada mesmo e em qualquer estudo que você tiver ali de circuito, de até mesmo instalações elétricas, você vai utilizar esse conceito muitas das vezes. Uma outra que a gente teria, então a primeira a gente tampou o equivalente ao E e o que sobrou é o restante da fórmula. Agora a gente tampando aqui então o R, como que ficaria essa questão? Ó, então o R aqui, que é o que a gente imagina que a gente está tampando ele, é o que? O E e o I, eles estão em linhas diferentes. Então é como se eles estivessem mesmo dividindo um pelo outro. Então, aqui, novamente, o R é o que? É resistência, o E, a tensão, e o I é a corrente elétrica. Mesma coisa, em ohms, a forma de medir resistência elétrica, o E aqui seria em volts e o I em ampere. E o último caso que a gente tem seria no caso se a gente tampasse a letra I. Então, a gente tampando aqui a letra I, como que ficaria isso? O I, então, que é o que a gente está tampando, ó, o E, ele está acima da letra do R. Eles não estão na mesma reta. Então, ó, o I é igual a E, que é a tensão elétrica, dividido pela resistência. Então, essas são as três formas da gente relacionar tensão, resistência e corrente elétrica. Uma das formas de decorar seria o quê? Como a gente aqui tem o triângulo, a gente pode falar que é a forma do rei, tá vendo? Que aqui, se a gente pegar essa sequência aqui, ó, a gente tem R, E e I. Aí só lembrando na hora que for fazer, nesse caso aqui, ó, seria o que? R é igual a E dividido por I. Então, isso é muito utilizado e ela é muito importante. Com o tempo, conforme você for utilizando ela constantemente, você vai acabar decorando e utilizando esse conceito mais rapidamente. Uma outra coisa que é importante aqui nesse caso é o que? Lá na definição dela, a gente tinha que a corrente, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Esse direto e inverso é o que? A gente tem aqui a corrente, se é diretamente, ele vai estar na mesma situação aqui, como se fosse multiplicando. Então, ó, diretamente proporcional à tensão e inversamente, na hora de fazer uma fórmula, a gente tem o que? Dividir. Então, inversamente ao R. Então, ó, diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Agora, no que a gente utiliza isso daqui? Vamos supor que a gente tenha a seguinte situação. Ali no circuito, normalmente o que a gente vai ter? Vai ter uma fonte de tensão, e aí o símbolo dela pode ter de várias formas. E aqui, novamente, vai ser de acordo com o software que você estiver utilizando, ou se você estiver estudando, de acordo com o livro que está sendo utilizado. Então, ó, ela pode ser representada dessa forma, ela pode ser representada também dessa forma aqui, ó. Então, ó, é o que? Um traço maior e um menor aqui, ou se não, ó, traço maior, menor, maior, menor. Isso é uma outra simbologia também que utiliza, e além dela, uma também que é comum, é o que? Você tem um círculo aqui, tem mais e menos. Então, são essas três formas, basicamente, que a gente tem de fonte de tensão elétrica de forma contínua. Então, a gente pode ter essas três simbologias diferentes. E aí, a mesma coisa, você começou a utilizar uma, sempre você vai utilizar em todo o decorrer do seu projeto o mesmo símbolo. Você não vai ficar misturando entre eles. Outra coisa importante aqui, ó, nesse caso dessa daqui, ele já tem aqui o positivo e o negativo já sendo apontado. No caso dessas, não.
mas o que a gente utiliza é o quê? O traço maior, que normalmente aqui ele pode estar assim, como ele também pode estar de ponta cabeça, ele pode estar assim também, mas o que a gente tem? O traço maior, ele sempre vai ser o positivo, e o menor, ele sempre vai ser o negativo. Que mesma coisa, o maior positivo e o menor negativo. Você pode também utilizar esse positivo e negativo, né, o mais e o menos, no seu projeto, mas se você não utilizar também, qualquer um estiver visualizando ele, ou na hora de você projetar, você já tem que ter isso em mente de como que é essa questão. Então, sempre aqui, traço maior, positivo, e o menor, negativo. Então, esse é o símbolo de tensão contínua. Aí, o que a gente vai ter, por exemplo? A gente pode ter aqui um resistor. E aí, o resistor, a gente tem de duas formas também a simbologia dele. A gente pode ter nesse formato aqui, do zigue-zague, ou senão a gente pode ter também um retângulo. Então, essas duas formas que a gente consegue representar o resistor, ou no caso, a resistência elétrica. E aí a mesma coisa, se você começou a utilizar um no decorrer inteiro do seu projeto, enquanto você estiver desenvolvendo o seu dispositivo, você vai continuar utilizando ele. O que varia isso aqui é o quê? O software de simulação ou de desenvolvimento de placa que você estiver utilizando, ou se não, se você estiver estudando sobre isso, vai variar de acordo com o autor do livro. Então aqui, só para a gente continuar, a gente vai utilizar esse em formato de zigue-zague. Aqui, o que a gente costuma ter? No desenho aqui, no circuito elétrico, a gente costuma ter aqui, às vezes, um símbolo, né? Então, ele pode estar tanto do lado direito, esquerdo, em cima, embaixo, mas tem que estar próximo ao componente. Então, aqui a gente costuma ter aqui, no caso de tensão, a gente pode ter uma fonte U. E aqui a gente coloca o valor dela. Vamos supor que seja de 10 volts. É importante colocar a unidade de medida, porque é a mesma situação. Se a gente tem 10 volts, é uma coisa. Só que aqui, se a gente tiver, por exemplo, 10 milivolts, é outra completamente diferente. Então, aqui, ó, 10 volts, a fonte U. E aqui a gente tem, por exemplo, o resistor R, simbologia dele, e vamos supor que a gente tenha de 100 ohms. Aqui, nesse caso, a gente só tem uma fonte de tensão e um resistor, uma resistência aqui. Então, nesse caso, a gente pode utilizar direto a letra. Mas se a gente tiver mais de uma fonte de tensão ou mais de uma resistência, a gente precisa numerar elas. Então, aqui seria, por exemplo, U1 e R1. Então, isso também é bem importante. Pela lei de Ohm, o que a gente tem? Ó, nesse caso, ó, imagina que a gente tem a tensão, já está avisando qual é o valor dele, e a gente tem o valor de resistência. Ó. Então, a gente tem a tensão, que seria o primeiro caso aqui em cima, e a gente tem a resistência. Qual que seria o óbvio da gente calcular aqui? É o que a gente não tem, que no caso é a corrente. Então, como que a gente iria utilizar a fórmula de Ohm? Seria dessa forma. Então, o I aqui é igual, tampando o I aqui, a gente desconsiderando ele, vai ser o E, que está aqui em cima, dividido por R. O E é o quê? A tensão. A tensão a gente tem dessa fonte aqui, que são 10 volts. E a resistência, ó, é o de baixo, dividido por R, que é, qual que é o valor? 100 ohms. Então, dividido por 100. Nesse caso aqui que a gente teria 0,1. O que? Corrente é em ampere. Então, seria 0,1 ampere. Ou, se não, aqui também a gente poderia simplificar ele. O 0,1 ampere, que seria igual a 100 miliampere. É a mesma coisa, um com o outro. Então, esse aqui é um exemplo que a gente tem. Ah, vamos aqui uma outra situação. Imagine que a gente tenha o quê? A gente não saiba o valor da tensão. A gente tem aqui um resistor, vamos mudar o valor dele, vamos supor que ele seja de 120 ohms. E a gente sabe qual que é a corrente que passa por aqui. Então, aqui um circuito fechado, ele sempre vai circular. Se aqui a gente rompesse, por exemplo, aqui, ó, ele não iria circular corrente, a gente só teria tensão aqui e não teria corrente. Mas nesse caso, não. Ele é um circuito fechado. Então, sempre quando ele estiver fechado aqui e tiver a tensão, ele vai ter uma corrente circulando por ele. E aqui a gente tem uma corrente, vamos supor, de 0,2 ampere. Então, nesse caso, o que a gente teria? Aqui, ó, da fórmula, a gente tem a corrente, a gente tem a resistência. O que a gente não tem é a tensão. Então, como que ficaria esse caso? Então, ó, E igual, os dois estão na mesma reta, tá? Na mesma linha, R vezes I. Então, como que seria? Qual que é o valor do resistor? 120. E qual que é o valor da corrente? 0,2 em ampere. Então, sempre em ohms e sempre em ampere. Então, seria isso aqui. Daria 24 volts. Então, aqui, ó, nesse caso, seria o equivalente ao quê? Uma tensão aqui de 24 volts.
Um outro caso também que a gente pode ter. Imagina que a gente tem o seguinte. Nesse caso agora aqui, a gente não sabe o valor do resistor. A gente sabe, por exemplo, que a corrente ela é 0,5 ampere. E que a gente tenha uma tensão de 15 volts. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem a tensão, que é o E aqui, e a gente tem a corrente, que é o I. Então, o que a gente não tem é o R. Como que a gente calcula o R? Pela fórmula de Ohm. É igual a, tá vendo? Então, em linhas diferentes, então é um dividido pelo outro. E dividido por I. O E, quanto que é o valor da tensão? 15 volts. E o I, quanto que é? 0,5. Já nesse caso, como que fica? 15 dividido por 0,5 fica 30 ohms. Então, nesse caso, ó, a gente tem essa condição. Resistência aqui, ó, 30 ohms. Então, aqui sempre vai ter o valor dele aqui e a unidade de medida para ter certeza do que a gente está trabalhando. Uma outra questão aqui que a gente pode ter, nesse caso a gente está utilizando valores específicos já para facilitar aqui a questão do cálculo. Mas, normalmente, o que você pode ter? Você pode ter corrente em milho ou microampere, você pode ter resistência em quilo-ohms, em mega-ohms, por exemplo, e você tem que também trabalhar com isso daí. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo, só para a gente ter aqui de mais uma situação hipotética. Então, vamos supor que a gente não tem, então, atenção, a resistência seja de 2K7 e a corrente seja de 235 miliampere. Então, essa situação a gente tem que calcular qual é o valor da tensão. Aqui, em questão de exercício, aqui, de simulação, você pode ter dessa forma. Então, você pode colocar aqui que o resistor de 2K7, normalmente a gente só utiliza isso para valores comerciais. Então, se não tem aquele valor comercial, a gente não utiliza. Mas aqui só para efeito, situação de exemplo. Então, a gente tem 2K7 que é igual ao quê? 2,7K. E esse K é 10 elevado a 3. Então, seria o equivalente a 2.700 ohms. Já no caso aqui da corrente, a gente tem o quê? 235 miliampere. Esse mili, o que ele é? É vezes 10 elevado a menos 3. Que isso aqui, se a gente for deixar em ampere, seria 0,235 ampere. E aí, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular já utilizando o valor convertido. Então, a gente poderia aqui, ó, aqui a gente tem corrente, certo? O I, e a gente tem a resistência. O que a gente não tem é a tensão. Então, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Aqui, o que a gente poderia calcular? Da seguinte forma. O resistor aqui, ó, 2.700, que é o equivalente a 2K7, ou 2,27K, vezes 0,235, que é 235 miliampere, tá? A gente deixando ele em ampere. A gente poderia calcular dessa forma, ou se não, qual que é o outro jeito? Utilizar aqui, ó, 2,7, quanto que é o K? Vezes 10 a terceira, vezes o quê? 235 mili, ele é o quê? Vezes 10 elevado a menos 3. Por regra matemática, o que a gente tem? Quando é multiplicação, a gente mantém a base e soma os expoentes. Quanto que é 3 mais menos 3? Então, fica igual 3 menos 3, dá 0. E 10 elevado a 0 é 1. Então, a gente aqui, ó, um já se cancela com o outro. Então, a gente teria 2,7 vezes 235. Isso dá o quê? Que a nossa tensão seria de 634,5 volts. É importante você utilizar as medidas, porque se você acabar esquecendo de considerar o K, ou acabar esquecendo aqui, por exemplo, um mili, você poderia ter um resultado diferente. Imagina que aqui, nesse caso, um acabou cancelando com o outro. Mas se fosse aqui, um outro exemplo da gente colocar. Vamos supor que seja mega um e o outro mili. Então, o que a gente poderia ter aqui, ó? Imagina aqui que seria 1,5 mega ohms. Então, nesse caso, como que ficaria? A mesma coisa, a gente tem o R e tem o I. O E seria igual a R vezes I. Que isso é igual a 1,5 vezes 1 mega é 10 a sexta, vezes 235 vezes 10 a menos 3, que é um mili. Nesse caso, ó, imagina se você não tivesse considerado a unidade. O que seria fazer? Multiplicar 235 por 1,5, que daria, ó, 352,5 volts. Só que nesse caso não, ó, é 10 elevado a sexta. Então, o que a gente faz? Soma os expoentes. Ficaria aqui em cima, ó, 6 mais menos 3. Mais com menos, fica menos. Então, seria o equivalente a 6 menos 3. 6 menos 3 dá
3. Então, ó, o resultado aqui, ó, o E ficaria 352,5. Só que aqui, ó, fica 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a 3, que isso seria equivalente a 352,5 kV. Então, ó, olha a diferença. Se a gente desconsiderar aqui essa unidade, sairia de 352,5, que seria a condição anterior, para 352.500. Então, é um valor muito grande e a diferença é bem grande entre um e o outro. Então, é por isso que é importante, sempre quando você for utilizar a fórmula, verificar qual que é a unidade de medida, porque, por exemplo, também a resistência poderia dar em Siemens. Você, então, verificar qual que é a unidade de medida e sempre utilizar os valores respectivos. Se está ali em mega, se está mili, micro, pico, você tem que colocar esses valores equivalentes dele em potência de 10, na base 10, e utilizar ele na sua fórmula. Não pode esquecer de utilizar isso, porque senão dá um valor bem diferente do que você está calculando. Então, essas são as fórmulas. Então, ou você vai ter tensão e corrente, e você precisa descobrir a resistência, ou se não, você vai ter a resistência e a corrente, vai precisar descobrir a tensão, ou se não, no último caso, você vai ter o quê? A tensão e a resistência, e você precisa descobrir a corrente. Então, você sempre vai ficar nesses três tipos aqui. Continuando agora, associação de resistor. No caso que a gente comentou lá, era o quê? A gente tem uma simples fonte de tensão e um resistor. Aqui não importa o valor. Então, a gente tem essa condição. Agora, o que acontece? Se eu tiver mais do que um, imagina que eu tenho o quê? Uma fonte de tensão aqui, um resistor aqui, outro resistor aqui, outro resistor aqui, e aí que ele faz o circuito. Como que eu calculo agora? Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão, tenho um resistor R1, R2 e R3. A ordem aqui de você numerar pouco importa. O importante é cada um deles ter também um número diferente, normalmente. A menos que eles estejam o mesmo valor, aí você pode chamar o mesmo número, né? R1 e R1. Mas, para efeito de projeto, normalmente eles têm numeração diferente. Então, nesse caso, como que a gente calcula isso daqui? Porque a gente já não tem um resistor. O que a gente precisa agora é fazer associações com esse resistor para que ele simplifique no que a gente já sabe calcular, que é o quê? Uma fonte de tensão e uma resistência. Da mesma forma, se a gente tiver, imagina aqui, então a fonte de tensão, a gente tenha um resistor aqui, a gente tenha mais um resistor aqui e um outro resistor aqui. Então aqui o R1, R2 e R3. Como que a gente calcula esse caso aqui? A gente precisa também, através de associação de resistores, chegar no caso simplificado que a gente já sabe calcular. E aí agora é isso que a gente vai ver nos próximos aqui. Então, o primeiro deles é o mais simples, que é o quê? Resistor em série. Como que funciona? Naquele exemplo lá que a gente tem aqui uma fonte de tensão, um resistor, outro resistor e aqui um terceiro resistor. Então aqui a gente chama de U, ou pode chamar também de U1, R1, R2, R3. Que normalmente a gente sempre numera no sentido horário, mas tanto faz aqui como você vai colocar, é importante cada um ter uma numeração. Então aqui a gente tem essa condição. O que determina se o resistor está em série? Eles vão ter tensões diferentes, porém a corrente vai ser a mesma. Como que a gente sabe que aqui que a corrente é a mesma? Ela só tem um caminho para ela seguir. Então, ó, a corrente que passa aqui, ó, é a mesma corrente que passa aqui, que é a mesma corrente que passa aqui e que é a mesma corrente que passa aqui. Por quê? Ela só tem um caminho para percorrer. No exemplo lá, a gente utilizando de uma tubulação, imagina o quê? Que a gente tenha uma tubulação fechando aqui e que aí a gente tem a água circulando dentro. A água, ela tá o quê? Ela só tem um sentido para correr. Ela não tem mais de um local. Então, nesse caso, a gente considera que é um circuito em série. Como que a gente calcula isso daqui? Primeiro caso aqui, ó, o que a gente faz? A gente faz uma associação dessas resistências. Então, eles estão em série, a gente já percebeu que é uma única corrente que percorre por ele. E aqui a gente chama de resistência equivalente ou simplesmente REC, que é de resistência equivalente aqui embaixo. Como que é resistência equivalente no caso desse circuito aqui? É o quê? É simplesmente você pegar o valor do R1 mais R2 mais R3. Você vai somar simplesmente isso daqui que vai te dar uma resistência equivalente. Que aí a resistência equivalente, ela é a resistência total do circuito. E aí no caso do série, a gente soma todos eles. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Como que ficaria, ó? Imagine que R1 100 ohms, R2 120 ohms
e o R3, vamos supor que seja de 390 ohms. Então, como que ficaria essa condição? A resistência equivalente seria 100 mais 120 mais 390. Então, a resistência equivalente seria 610 ohms. Então, isso daqui significa o quê? Se a gente pegar esses 3 resistores que a gente tem aqui e substituir simplesmente por um resistor de 610 ohms, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Então, esse circuito aqui, ele ficaria equivalente ao quê? A uma fonte de tensão e um único resistor, seria o resistor resistência equivalente, de 610 ohms. Então, vamos supor aqui que a fonte seja de 12 volts. Então, aqui, ó, o 1, 12 volts. Então, ó, esse circuito que a gente tem aqui em cima, ele é equivalente a esse circuito aqui embaixo. Aqui a gente não sabe calcular quanto que é o valor aqui da corrente que passa. Agora, nesse daqui a gente sabe. Por quê? A gente utiliza a lei de Ohm. Que aí, como que seria isso daqui? A gente tem tensão e tem a resistência. Lembra lá no triângulo? E, R e o I. Então, a gente tem a tensão, que é aqui de cima, e a gente tem a resistência, que está aqui, ó. Então, o que a gente quer calcular? A corrente. Então, a corrente, nesse caso, ó, I é igual a E dividido por R. Como que ficaria? 12 dividido por 610. Dá 19, e arredondando aqui já, 0,7 miliampere. Então, isso daqui seria como que a gente calcularia. Isso é muito comum da gente ter em qualquer circuito, e se a gente precisar calcular qual que é o valor ali da corrente que passa por ele, ou se a gente já tiver a corrente, a gente sabe que vai ser a mesma que vai passar por todos eles. Então, a gente pode utilizar isso daqui. Uma outra informação importante no caso de resistores em séries. Conforme a gente já viu aqui, a corrente que passa por eles é exatamente a mesma, então ela não altera. O que que vai alterar nesse caso? Vai ser exatamente a tensão em cada um desses resistores. Então, o que que a gente tem aqui? Que a corrente total é igual à corrente que a gente calcula aqui. Então, nada diferente. A resistência total é o quê? Nada mais é do que a resistência equivalente. E a tensão total, ela é proporcional em cada um desses resistores. Então, como que ficaria aqui? É a tensão no R1 mais a tensão no R2 mais a tensão no R3. Então, seria a somatória de todas essas tensões. Ah, então, ó, naquele caso a gente tinha visto que dava, a resistência equivalente era 610 ohms. E a corrente, no caso, dava 19,7 miliampere. Ah, eu quero saber qual que é a tensão que tem exatamente nesse resistor. O que que a gente faz? O triângulo lá da lei de Ohm. Então, o que que a gente tem lá no triângulo? E, R e o I. Então, nesse caso, o que que a gente já tem? A gente tem a corrente que passa aqui e a gente tem a resistência. A gente quer saber a tensão. Então, a gente quer saber isso daqui de cima. Então, ó, a tensão no R1 é o quê? R vezes I. Qual que é o R? 100 ohms. E qual que é o I? Foi o que a gente calculou. 19,7 vezes 10 a menos 3. Por quê? Miliampere. Então, 1 mili é o quê? 10 a menos 3. Como que ficaria isso? 1,97 volts. E essa é a tensão que tem no primeiro resistor. Qual que é a do segundo? VR2 é 120 vezes 19,7 vezes 10 a menos 3. Ah, por que eu estou utilizando o mesmo valor aqui? Porque a corrente é exatamente a mesma que passa por todos os caminhos. Então, aqui a gente tem 2,36 volts. Sempre vai ser proporcional. Então, aqui o que a gente tem? Ó, 100 ohms dá 1,97. 120, 2,36. E agora o 390, o que dá para a gente fazer? Pega a mesma coisa, 390 vezes a corrente, ou senão a gente pode subtrair um do outro. Então, aqui, ó, a gente tem, ó, que a tensão total é o quê? VR1, VR2 mais VR3. Se a gente quer saber o VR3, ó, esses daqui estão somando, a gente passa para lá, né, subtraindo. Então, ó, é a tensão total, que no caso aqui, ó, 12 volts, menos a tensão no primeiro, menos a tensão no segundo, que é o que sobra aqui. Então, como que ficaria? 12 menos 1,97 menos 2,36. Sobraria aqui o VR3, ele é igual a 7,67 volts, que é o que sobra de tudo isso daqui. Esse é no caso dos resistores em série, que aí eles passam a mesma corrente. Então, vamos para o próximo. O próximo são os resistores em
paralelo. O que são resistores em paralelo? Que imagino que a gente tem essa condição, então a gente tem uma fonte de tensão, a gente tem aqui um resistor R1, a gente tem um outro R2 e aqui um resistor R3. Como que ficaria isso daqui? Aqui, ó, é sempre importante quando você tiver 3 conexões ou mais, você utilizar o nó aqui, que aí significa que eles estão conectados. Porque se você não fizer isso, pode dar a entender que eles estão passando direto para o conector seguinte. Então, isso é bem importante. Então, aqui a gente tem o quê? O 1, o R1, R2 e o R3. Como que é a questão dos resistores em paralelo? Resistência equivalente é 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Essa aqui é a fórmula. Ah, mas isso aqui é um pouco mais complicado. Sim. Se você tiver uma calculadora científica, você pode digitar, por exemplo, o valor do R1 e ele tem uma tecla que pode, aí vai depender como que é a sua calculadora, mas ele pode ter uma tecla assim, ó, de x elevado a menos 1, que é exatamente essa condição aqui, tá? Então, o que você faz? Você digita ali o valor, vamos supor aqui, ó, 390 ohms, colocando um valor hipotético, você aperta essa tecla, aí você faz lá mais, aí você coloca outro valor aqui, vamos supor de novo 120, aperta essa tecla de novo, mais o outro valor, supondo aqui que é 100, a tecla menos 1 de novo e soma tudo isso aqui e aperta igual. E aí o resultado disso, você vai lá e aperta essa tecla novamente. Então, a quantidade que você tivesse é o quê? Digita o valor, pressiona a tecla, mais, digita o valor, pressiona a tecla, mais, e assim você faz para a quantidade de resistor que você tiver. E no final você aperta igual e aperta ele de novo e aperta igual, tá? Que aí ele vai dar exatamente o valor da resistência equivalente. Se não tiver, o que dá para você fazer? Supondo aqui então que seja 390 aqui, ó, o primeiro, 120, o segundo e 100, o que dá para você fazer? Pega lá na calculadora normal, 1 dividido por 390, soma com 1 dividido por 120, soma de novo com 1 dividido por 100. Vê lá quanto que dá, soma eles e depois o resultado disso você pega 1 e divide por esse valor. Então, ó, 1 dividido por 390 dá 2,564 vezes 10 elevado a menos 3. Mais 1 dividido por 120 dá 8,333 vezes 10 a menos 3, mais 1 dividido por 100 dá 0,01. E aí você soma tudo isso daqui. Isso tudo dá 0,0209. Só que esse aqui ainda não é o valor da resistência equivalente. O que você faz? Você pega 1 e divide por isso. Então, 1 dividido por 0,0209 dá 47,847 ohms, que seria a resistência equivalente nesse circuito aqui. Uma outra coisa que é importante aqui, ó, é que no caso das resistências em série, o valor da resistência equivalente, o valor total, sempre vai ser maior do que qualquer valor de resistência. E já no caso dos resistores em paralelo, o valor da resistência equivalente, ela sempre vai ser menor do que o menor valor de resistência. Então aqui, ó, qual que é o menor? Ó, a gente tem 390, 120, 100. O menor aqui é 100. Então a resistência equivalente vai ser menor do que 100, que foi exatamente o que a gente viu aqui, 47. Quero calcular a corrente que passa aqui, a corrente total, a gente pega o valor da tensão e divide pela resistência equivalente, que é a fórmula de Ohm que a gente já tem. Outra coisa que é importante aqui, no caso dos resistores em paralelo, o que a gente tem? No caso do em série, a gente tinha a mesma corrente e tensões diferentes. No paralelo, a gente tem mesma tensão e correntes diferentes. Então aqui, ó, no caso, ó, você tá vendo que tem um nó aqui, o que acontece, ó? Corrente está vindo aqui, chega aqui, ó, uma parte dela vem para cá e a outra parte desce por aqui. Chegou aqui a mesma coisa, uma parte dela vem para cá e a outra vem para cá. Aqui ela vem, ó, retorna aqui, é a mesma corrente que passa aqui em cima. Aqui, ó, tá descendo essa outra aqui. O que ela faz? As duas somam e vem para cá. Daqui, ó, tá descendo essa outra daqui. O que acontece? As duas somam e vem para cá. Nesse caso aqui, a corrente passa aqui em cima, é a mesma de baixo, só que aqui, ó, elas se dividem. E aqui, depois, na hora de voltar, voltando aqui para o negativo, elas sempre vão se somar. Então, no caso da resistência paralela, mesma tensão, correntes diferentes. Outro ponto importante, elas sempre vão estar conectadas pelos mesmos nós. Então, pelos mesmos pontos. Nesse caso que a gente tem aqui, ó, o que a gente tem? A gente pode
chamar isso aqui, ó, de ponto A. Aqui, ó, a gente não tem nenhuma resistência. Então, o mesmo ponto aqui é o ponto daqui. Então, aqui também é o ponto A. E esse ponto A, ó, ele está sendo utilizado aqui, então, ó, aqui e ele também vem para cá. Só que aqui, ó, a gente já tem uma resistência. Então, aqui já não é mais o ponto A. Então, a gente pode chamar aqui de, por exemplo, ponto B. O ponto B para cá não tem nada aqui, ó, tá vendo? É um condutor. Então, a gente considera resistência nula. O que a gente tem aqui também é o mesmo ponto B. Então, se a gente analisar isso daqui, que a gente tem que o resistor 1, ele está ligado entre os pontos A e B. O resistor 2, entre os pontos A e B. E o resistor 3, entre os pontos A e B. Então, todos eles estão conectados entre os exatos mesmos pontos. Então, isso significa que eles estão em paralelo. Uma outra situação, nesse caso, a gente tem 3 resistores. Agora, imagina se a gente tivesse só 2 resistores. O que daria para a gente utilizar nesse caso? Ao invés da gente utilizar essa forma, que também está correta, tá? A gente poderia utilizar, tem uma forma mais simplificada para a gente calcular uma resistência equivalente. Só que ela só dá certo em 2 e 2 resistores. Então, se a gente tiver 3, 4, 10 resistores, a gente tem que fazer indo de 2 em 2. E como que seria essa forma? É o quê? R1 vezes o R2, tudo isso daí dividido, então, por R1 mais R2. O resultado disso vai ser a mesma coisa a gente utilizar aquela fórmula, que é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É exatamente a mesma coisa se a gente utilizar direto isso daqui. O único ruim disso é que a gente tem que ir sempre de 2 em 2. Agora, se tiver mais, a gente pode utilizar isso aqui e utilizando a calculadora científica, a gente consegue calcular isso aqui rapidamente. Então, no caso aqui, se a gente tiver aqui 2 resistores ou quiser calcular, tem essa forma mais simplificada que é mais fácil da gente calcular numa calculadora comum. Uma outra condição, toda vez que a gente tiver os resistores aqui, então a gente pode ter N resistores, o que pode ter? Imagina, ó, que agora eles têm valores iguais. Então, como que ficaria a fórmula nesse caso aqui? Mesma coisa, daria para você utilizar no S de 2 em 2 e daria para você utilizar a fórmula lá completa. Porém, se eles forem do mesmo valor, a resistência equivalente, ela é o quê? O valor da resistência deles, né? Então, imagine que esse aqui, ó, é 100 ohms, o segundo também, e o terceiro, mesma coisa. Tudo 100 ohms. O que a gente tem? A gente pode pegar o valor dele, então, que no caso seria aqui, ó, 100 ohms, e dividir pela quantidade de resistores que a gente tem, que a gente chama aqui de N. Quantos resistores que a gente tem? 3. Pega ele aqui, divide por 3. É a mesma coisa se a gente utilizar isso aqui, e de 2 em 2, como utilizar outra fórmula completa. Esse caso aqui é mais rápido e simples a gente fazer, e o resultado é idêntico. Só que ele, mesma coisa, a gente só pode utilizar quando os valores de resistências forem iguais. Então, se a gente, por exemplo, tiver aqui, ó, que os dois primeiros é 100 e esse daqui é, por exemplo, 120, o que dá para a gente ver aqui, ó? Um ponto é que a resistência equivalente, a resistência total dele, vai ser menor do que 100, porque 100 é o menor valor. E aqui o outro ponto que a gente tem, ó, esses dois é o mesmo valor. A gente pode pegar aqui 100 e dividir por 2, que vai dar uma nova resistência, que vai dar 50. 50 em paralelo com 120, a gente pode utilizar essa fórmula aqui de cima. Então, resistor paralelo é essa condição. O outro caso que a gente tem é a associação mista. O que é associação mista? Dificilmente a gente vai ter num circuito simplesmente lá a condição de resistores em série, dificilmente a gente vai ter essa condição, ou se não, simplesmente a gente ter aquela condição do paralelo. Então, dificilmente a gente vai ter uma condição só ou somente a outra. O que a gente pode ter é uma associação de tudo isso daqui. Por quê? A gente pode ter, por exemplo, aqui, ó, isso conectado aqui. Nesse caso aqui que a gente tem, ó, esses resistores aqui, ó, estão todos em paralelo. O resultado disso vai estar em série com esses outros dois resistores aqui. Porque aqui, ó, a mesma corrente passa aqui, certo? E a mesma corrente passa aqui, ó. Só que aqui não, ó, porque aqui, ó, ele divide a corrente. Uma parte vem para cá e a outra parte desce. E aqui, se a gente for nomear os nós, então aqui é o ponto A, aqui, ó, como a gente não tem nada, daqui até aqui também é ponto A, aqui também é ponto A, aqui a gente já tem outro resistor, então aqui a gente pode chamar de ponto B, e aqui de ponto B. Então, ó, esses resistores aqui, ó, vão estar todos em paralelo. Na hora que a gente fazer a resistência equivalente deles, aí a gente vai fazendo por partes. Então, a gente faz o resultado dele vai dar um único resistor aqui. Depois, a gente vai somar tudo isso daqui e vai dar um único resistor para que tudo, no final, a gente sempre tenha uma fonte de tensão e um único resistor. Por quê? Quando a gente chegar nisso daqui, a gente consegue utilizar a lei de Ohm, que é o que a gente já está acostumado a utilizar. E um último caso que a gente também vai ter é a associação estrela-triângulo. No caso dessa associação, o que acontece?
Imagina lá que na hora que a gente tiver um circuito misto, ele pode chegar a um ponto de não ter um circuito em série nem um circuito em paralelo. E aí você vai chegar em um ponto que muitas das vezes você não consegue simplificar ele. E aí como que você faz? Nesse caso, você vai ter o quê? Você pode ter uma situação de ele estar em estrela ou em triângulo, que aí é o que a gente vai ver como que faz para resolver. Então, como que ficaria para você resolver ele em estrela ou triângulo? Se você chegar num ponto que você não consegue mais associar ele ou em série ou em paralelo, você pode utilizar essa seguinte forma. Então, aqui, ó, imagina que a gente vai ter aqui um triângulo, e aqui ele vai estar ligado em qualquer ponto lá do circuito, tá? Então, esse aqui, e esse vai estar ligado em um outro ponto lá do circuito. Então, eu vou chamar aqui de A, B e C. Se você tiver nessa condição, ou também, se você tiver na seguinte condição, então você pode ter ou ele em situação de triângulo ou em situação de estrela, tá? Então imagina que ele pode ter essa conexão aqui do meio. Como que você vai fazer? Primeiro você pode nomear ele ou utilizar os próprios valores dele direto. Mas só para facilitar, vamos então renomear eles aqui só para efeito de didática. Então, ó, esse aqui vamos chamar ele de R1, esse daqui de baixo de R2 e esse de R3. Já os de fora, ao invés de a gente usar número, a gente vai usar letra só para poder fazer a associação dos valores dele. Vou chamar esse daqui de RB, esse daqui de RA e esse daqui de RC. Então, a gente pode ter essa condição. Então, ou você vai ter esses de fora aqui, né? O RC, A e B, que ele vai estar em triângulo, ou você pode ter essa condição interna, que é o R1, 2 e 3. Imaginando que você vai ter essa condição externa, RC, A e B, e aí você vai ter que converter ele para essa do estrela, tá? Porque quando você fizer isso, aí sim no seu circuito você vai ter como resolver ele através de série ou paralelo. Então, como que ficaria aqui? Ó? Então, a gente tem RA, B e C, a gente quer transformar em R1, 2 e 3. R1, ele é o quê? Ó, R1 tá aqui, certo? Você vai pegar os dois que estão ao lado dele. Ó. Quais estão do lado? RB e C. Então, fica ó, RB vezes RC dividido. E aí, na hora de dividir, você vai dividir pela soma de todos esses de fora. Então, dividido por RA mais RB mais RC. O R2, ó, que é esse daqui que a gente para calcular, o que a gente vai fazer? Ó, R2, a gente utiliza os que estão ao lateral dele. Ó. Quais são? RA e RC. Então, ó, RA vezes RC dividido pela soma de todos eles. RA mais RB mais RC. E por fim, como que a gente calcula o R3 aqui, de dentro, R3, a gente pega ó, os que estão nas laterais dele, ó, que é o RA e RB. Então, igual RA vezes RB dividido por soma todas. RA mais RB mais RC. Então, ó, nesse caso, você chegou num ponto do seu circuito que você não consegue resolver ele e você viu lá que ele ficou numa configuração de triângulo. O que que você faz? Você converte ele para estrela, porque na hora que você fizer isso, ele vai resultar entre paralelo ou série. E aí você consegue resolver todo o circuito. E aí, para você converter ele, o que você faz? Exatamente essas fórmulas. Você cria aqui um R1, que vai estar aqui no meio, R2, R3, e você utiliza essa fórmula. Você pega os dois que estão na lateral, divide pela soma de todos. Esse aqui, pega os dois que estão na lateral, um multiplicando pelo outro, divide pela soma de todos. E esse aqui, RA e B, dois laterais, e divide pela soma de todos. Então, nesse caso, é o quê? Ele, lá no final, ele ficou em triângulo, e você quer passar ele para estrela. Então, essa forma que fica as fórmulas utilizadas nesse caso. Agora, vamos supor que é o contrário. Que lá no final, ele ficou numa configuração para você que ele parece uma estrela, tá vendo? Que é essa configuração aqui do meio. E aí você vai precisar converter ele para triângulo para poder resolver o seu circuito. Como que fica nesse outro caso? A gente vai ter o quê? Que o RA, então a gente vai calcular agora esses que estão aqui fora. A gente tem aqui os do meio, tá? Que é a estrela, a gente vai calcular o triângulo. Então, ó, o RA, ele vai ser igual. Você vai pegar multiplicando os daqui de dentro. Então, ó, R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R2. Então, aqui, ó, começando aqui, ó, R1, R2, então, R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1. E tudo isso você divide pelo que está o oposto a ele. Então, você está calculando o RA, qual que está o oposto a ele? O R1. Então, você divide tudo isso por R1. O próximo aqui, ó, RB, a parte de cima você vai copiar a mesma coisa do outro. Você sempre vai multiplicando pelo outro. Então, ó, fica R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1.
ou R1 vezes R3, que tanto faz. R1 vezes R3. E aí, na hora de dividir, você divide pelo oposto. O RB está aqui, qual que é o oposto? O R2, que está aqui do outro lado. Então, divide por R2. Próximo, RC. Você calcular, então, o RC que está aqui. O que você faz? Mesma coisa. Aqui em cima, ó, sempre um pelo outro. Então, ó, R1 vezes R2, mais aqui, ó, R1 vezes R3, tanto faz a ordem, tá? R1 vezes R3, e mais aqui, ó, R3 vezes R2. R3 vezes R2. Então, a gente tem todos esses de cima, e na hora de dividir, a gente divide pelo oposto. O RC está aqui, qual que é o oposto a ele? Ó? É o R3. Então, divide pelo R3. Isso daqui não é tão comum de utilizar, mas se você chegar numa condição dessa, você consegue resolver através disso. Por quê? Então, você terminou lá, fez todas as associações lá possíveis, insere o paralelo, e mesmo assim ainda ficou nessa configuração. O que você faz? Converte o triângulo para estrela, se for isso que você terminou, ou se não, de estrela para triângulo, utilizando essas formas que a gente passou. Muito obrigado por ter participado da live e nos vemos na próxima live.